Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Victor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, vamos estar comentando 3 erros muito comuns que podem estar atrapalhando suas partidas no Flesh and Blood e talvez o seu desempenho também. Então, antes de ir lá, eu já peço para vocês, deixe a sua inscrição aqui no canal para poder você ter aí, né, a informação quando sair novos vídeos, aquele tal daquele sininho ajuda também. Deixa aquela curtida pra gente poder chegar em mais e mais pessoas, e é claro, vai deixando aí um comentário, escreve alguma coisa que você acha bonita, fala sobre o seu animal favorito ou até só escreve aí alguma coisa, como fizeram num dos vídeos anteriores. Gente, além disso, também peço para quem tiver um tempinho aí que confira a nossa campanha do Apoia-se, onde a partir de R$1 você já consegue ajudar esse canal financeiramente a alcançar novos patamares. A gente tem aqui o nosso custinho operacional, então qualquer ajuda lá seria do fundo do nosso coração agradecida. Confira também nossas redes sociais, tem a rede social de todo mundo que é envolvido com o canal aí embaixo, além, é claro, da nossa Twitch, gente, onde a gente frequentemente faz lives sobre diversos tópicos, nem sempre Flesh and Blood, mas que é um lugar que você pode conversar conosco diretamente e nos conhecer cada dia mais. Sempre tem espaço para uma conversa lá. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para conhecer os 3 erros mais comuns que atrapalham o seu desempenho no Flesh and Blood. Como uma introdução aqui, eu acho importante falar como é que eu cheguei nesse tema. Senta que lá vem a história. Pra quem não sabe, eu comecei a jogar o Flesh and Blood aí logo que ele saiu no Brasil. Assim que chegou na minha loja, eu já peguei ali os Blitz Decks, já comecei a brincar. Eu sei que teve muita gente que começou até antes disso, mas foi mais ou menos nesse ponto aí. Pra quem quiser saber a história um pouco mais em detalhe, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a minha trajetória no jogo. E eu acho que foi um vídeo muito legal de fazer, de falar sobre como foi tudo. Então eu não vou ficar me enrolando também sobre isso aqui. Mas teve muitas evoluções que eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu também fui trocando de deck, conhecendo mais baralhos, mais estratégias diferentes, tendo a oportunidade de jogar com pessoas mais experientes de outros lugares, tendo experiências com outros formatos. E esse fim de semana eu joguei o Nationals, aliás, eu joguei os side events do Nationals, porque como vocês talvez saibam pelo vídeo de aventuras do Road to Nationals, eu acabei faltando 3 de XP para classificar pro Nacional. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Que é basicamente uma vitória de árvore. Mas, né, fazer o que? Eu estava lá para gravar, inclusive em breve temos aí vídeos sobre o Nationals, cobertura completíssima e super legal chegando aí. Lá eu joguei o torneio de PTI, onde eu consegui fazer um resultado que eu fiquei muito feliz, que foi 5 vitórias e 2 derrotas. Não foi suficiente para subir para o top 8, todo mundo que subiu para o top 8 fez 6 vitórias e 1 derrota, mas eu já fiquei muito feliz e eu notei que teve muitas coisas que eu fiz ali que foram muito diferentes do que eu teria feito antes, e que eu me senti um pouco mais livre ali em muitas das decisões e me vi pensando estrategicamente mais do que antes. Então aproveitei para tomar observação das coisas que eu estava fazendo ali de forma mais consciente e para trazer para vocês aqui algumas das coisas que eu vejo que isso contrasta com quem está começando. Então eu espero que falar desses tópicos seja uma maneira de ajudar você que está aí começando a dar um passo um pouco maior logo de cara. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, porque eu já delonguei demais depois do não delonga, ver quais são os tais dos 3 erros. O primeiro dos erros, e esse é um que eu acho que eu aprendi um pouco mais cedo do que os outros, que eu entendi melhor, na verdade, o que estava acontecendo um pouco mais cedo do que os outros, é a respeito de usar o equipamento da melhor forma possível, no melhor momento possível. Eu digo isso porque inicialmente a gente pensa que a capacidade de bloquear de um equipamento é a mesma de uma carta, é só tirar o dano que seria reduzido, é como se fosse vida extra. De fato é. Muitas vezes quando a gente está conversando sobre alguns personagens, a gente diz, ah, tal personagem começa com tanto de vida a mais por conta dos equipamentos. Então essa é uma lógica que não está errada, mas existe um tópico a mais sobre isso, de que é para que esses equipamentos são usados, em quais momentos eles se encaixam. Então, em essência, a gente precisa estar sempre pensando em usar os equipamentos para bloquear breakpoints, da mesma forma que a gente vai sempre estar buscando o breakpoint dos nossos ataques. O breakpoint é o que? A gente tem tipicamente nas cartas 3 de block,
assim como frequentemente as cartas vão ter 3 de ataque. Então qualquer carta que tenha 4 de ataque vai passar ali do que a gente chama desse breakpoint. Por quê? Se você está bloqueando com 3, que é o típico da carta, você vai precisar de pelo menos mais uma carta inteira para poder passar daquele 4. E daí a gente vai ter os on-hit effects, que vão fazer com que esse breakpoint seja cobrado. Então, por exemplo, uma carta como Leave No Witnesses, por exemplo, é uma carta que vai ali causar o daninho, e se ela hitar, ela vai estar banindo uma carta do seu arsenal e do seu topo, e isso é extremamente ruim. E ela batendo 4 diz que se você quiser evitar esse efeito, você tem que despender de 2 cartas da sua mão. É aí que entra o equipamento, porque você pode colocar ele ali na frente e completar esse pouquinho de bloco que falta. Com o tempo você vai começando a entender em quais baralhos isso é mais importante, em quais baralhos isso é menos importante, e especialmente contra quais baralhos é mais essencial você tá fazendo isso. E é claro, você vai conhecer também as cartas em que você deve dar prioridade de gastar os seus equipamentos. Isso eu dou um exemplo aí, por exemplo, quando você está jogando contra uma Dash, vai ter muito provavelmente alguma unidade de Combustible Courier no baralho. Combustible Courier, se hitar, vai dar mais 3 para o próximo ataque. Então é uma carta que você quer poder bloquear esse breakpoint. Assim como as Defense Reactions fazem, muitas vezes você não vai ter Defense Reactions no seu baralho, então você vai querer poder usar ali só seus equipamentos, ou então uma carta da mão única e um equipamento para pegar aquele 4 ali que ele bate e evitar uma jogada que seria catastrófica contra você. Vou mostrar aqui alguns equipamentos e falar um pouquinho de como eles funcionam de maneira diferente, porque também não é tão simples assim. Alguns equipamentos vão ter necessidades e objetivos diferentes que vão além de só blocar os breakpoints. Vamos começar aqui olhando o Galvanic Bender. Esse aqui é um equipamento de mecanologista, que é um item que tem Battle Worn e 1. Ah, mas tem um material escrito ali. Isso só importa se for montar o Nitromecanologista, tá? Nitromecanoide, que é uma carta ali que vai estar aqui na tela, ó, pop. É só um robozão muito da hora, mas que eu acho que não tem muitos baralhos super competitivos dele. Mas pode ser que isso mude aí diante de Bright Lights que tá vindo por aí. Então, aqui você tá vendo esse vídeo no futuro, não saiu Bright Lights, então eu posso estar falando uma grande merda. Mas, atualmente, a gente usa essa carta aqui basicamente porque ela bloqueia um item Battle Worn, então ela fica em campo para caso você seja forçado a bloquear com equipamento, ela ainda tá ali. Então, essa sim é uma carta em que a gente vai olhar para ela basicamente como bloca um breakpoint, tira ali um hit effect, ajuda você nesse lado ou até tira você do range de letal no fim do jogo. Então ela é um item que você vai querer guardar o bloco dela ali para o melhor momento possível. Mas aí eu queria comparar ela com o equipamento que é muito parecido, que também é um Battle Worn, mas com um detalhezinho a mais. E esse equipamento é o Beaten Trackers. O Beaten Trackers, ele tem um efeito diferente aqui. Ele diz, quando você diz, ele é um equipamento de bruto, tá? Então ele não entra na mesma categoria do anterior, ele é de perna. Mas ele diz que quando o jogador descarta um card aleatório com 6 ou mais de dano, o jogador pode destruir Beaten Trackers e se fizer isso ganha um Action Point. Isso aí é uma parte essencial da estratégia do baralho em que ele estiver rodando. Então o jogador vai descartar muitas cartas dessa e em algum momento ele vai querer utilizar o Beaten Trackers para fazer um turno enorme. O que isso quer dizer? Que diferente do nosso item anterior, o Beaten Trackers, ele meio que tem uma vida útil ali. Então, você quer, idealmente, ter bloqueado com o Battle Worn dele ali antes de você usar o item de fato, né? Antes de você ganhar esse Action Point. Então, isso já muda um pouco a sua decisão. Às vezes você vai querer usar ele para tirar um dano, porque você já sabe que tem um turno grande vindo por conta do seu arsenal ou aquilo que está na sua mão. Já pode às vezes entrar para um hit effect que não é tão bom, porque você sabe que é um item que vai embora logo, que é basicamente isso. Mas aí a gente entra no último tipo diferente, porque não adianta eu só ficar falando de block aqui e tal. Porque a gente tem a Crown of Providence, que também entra na questão do block. Mas ela já é uma carta, lógico, lendária e tal, um pouquinho menos acessível. Mas que ela tem uma propriedade ali de você poder colocar, assim como um Sink Below, uma carta da mão no fundo do baralho. Só que diferente do Sink Below, ela pode fazer isso com uma carta do arsenal também. Então a Crown of Providence acaba sendo uma carta que, ainda que tem um efeito relativamente simples e objetivo, ela vai te dar algumas oportunidades diferenciadas, né? Ela vai te dar a oportunidade de filtrar o seu arsenal,
de meio que ter uma carta extra indefinida enquanto ela estiver ali. O que eu quero dizer com isso? Às vezes em uma mão você vai ter uma carta que sobra que não serve para muita coisa. Isso é algo que acontece com qualquer baralho, mas frequentemente, por exemplo, pode acabar acontecendo quando você está jogando de bruto. Usa uma Blood Rush, compra uma carta ali que fica sobrando e que vai parar no seu arsenal, porque muitas vezes você não quer ter uma carta, peguei uma carta ruim, putz, não quero ela no meu arsenal, então eu vou comprar 3. A Crown of Providence diz que você pode pôr ela no arsenal e daí blocar com a Crown e ganhar aquela carta para você ficar com uma mão de 5 cartas. Então isso acaba sendo muito forte, assim como ela também pode ser uma maneira de, nossa, eu tenho uma carta boa no meu arsenal, mas meu oponente vai me matar agora. Então você bloqueando com a Crown, você ganha uma carta a mais na sua mão que bloqueia. Então é uma carta que você acaba tendo muitas opções de o que fazer bloqueando com ela. Então isso vai da questão do bloco, que são as maneiras mais objetivas de eu falar sobre como utilizar esses equipamentos na hora certa. Mas a gente tem muitos outros equipamentos que você vai querer tirar vantagem. Vou deixar aí alguns exemplos que eu não vou nem abrir aqui no Faber porque acho que não é necessário. Mas a gente tem, por exemplo, Deep Blue. Quando que é a melhor hora pra gente usar, ganhar os 3 recursos e jogar fora? Tem alguma carta específica que eu vou precisar para isso? Usar aí um Mage Master's Boots. Qual que é a non-attack action que eu quero dar Go Again? Como é que na Snapdragon, qual que vai ser a carta que eu vou escolher para dar o Go Again? Muitas opções malucas assim, então você vai aprendendo com o tempo a não só jogar na primeira oportunidade que você tiver, que acaba sendo o nosso instinto quando estamos começando a aprender a jogar. Bom, agora a segunda coisa que eu vou falar para vocês, o segundo erro mais comum, eu acho que ele está presente no momento em que você está sendo agressivado pelo seu oponente. O momento em que o seu oponente está sequencialmente em vários turnos te apresentando bastante dano, ou pelo menos realizando a estratégia dele com sucesso. Quando você está nessa posição defensiva, tem muita gente que vai tomar decisões com receio. Nesse caso, eu penso de, por exemplo, a pessoa vai tomar 6 de dano, ela pensa que ela tem a obrigação de bloquear. No começo do jogo, a gente vê números grandes de dano ou vê grandes turnos do oponente como turnos em que tá bom, o próximo talvez não seja tão grande, então é melhor esperar. Mas esse nem sempre é o caso. Muitos baralhos que são agressivos, eles são feitos para serem agressivos durante a partida toda. E muitos baralhos que são defensivos, eles têm maneiras de virarem e serem agressivos e se eles precisarem manter essa pressão. Então, existem baralhos em que sim, você vai ter que esperar a sua vez e a oportunidade certa. Mas existem baralhos contra os quais você vai precisar saber que, nossa, qual é a minha melhor oportunidade? O que eu quero dizer com tudo isso? É melhor você imaginar todo o turno do seu oponente, todo dano, todo efeito que o seu oponente te apresenta como uma diferente porta. São muitas portas que vão aparecendo e você tem que saber qual que é a hora de abrir a porta e entrar ali. Isso entra muito numa questão sobre valor. Eu acho que eu tenho uma super recomendação, é claro, tem um vídeo do canal do Contador na Tunic, que é incrível sobre valor, eu acho super válido vocês conferirem, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês. Mas o valor que a gente diz é basicamente o quanto uma carta gera. Mas para não ficar girando em torno desses termos mais técnicos, eu acho que a gente pode conversar sobre isso como o que aquela carta tem de potencial. Então muitas vezes a resposta sobre vale a pena bloquear o que o meu oponente está oferecendo é mais sobre o que você tem do que sobre o que ele está apresentando. É lógico, se ele estiver apresentando, sei lá, colocar 50 tokens de Blood Rot em você ou qualquer um hit absurdo, daí realmente se torna uma questão sobre o que ele está apresentando. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes vai ser você olhar e saber que, nossa, a minha carta ela bloqueia 3 e ela tem o potencial de bater 5 e vai ter um boost. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, do Zipper Hit. A gente com o Zipper Hit ali na mão, vale a pena bloquear com ele para 3, sendo que com 1 de recurso a gente consegue fazer ele bater 5? Eu tenho um Teclo Pounder na mesa, então ele ainda vai bater 7. Acho que o exemplo mais frequente disso na Dash que eu consigo pensar é ali você ter o Zipper Hit na mão. Ele é uma carta que bloqueia 3 e bate 4. Mas o meu oponente pode bloquear de fato, mas às vezes você vai ter o Teclo Pounder, então vai ser uma carta que de 0
bate 6 e já cobra um pouco de volta do seu oponente. É você pensar o que a carta que você está usando para bloquear poderia fazer. Será que você vai conseguir gerar mais do que os 3 que ela bloquearia no seu turno? Muito frequentemente sim, mas você vai ter que aprender com o tempo como lidar com essa escolha e saber o que vem. Confesso, isso é algo que depende bastante de você conhecer sobre o baralho do seu oponente. Então entra ali de você começar a entender que, nossa, provavelmente a próxima carta dele talvez seja tal. Mas muitas vezes isso pode ser uma decisão que, caso você não conheça tanto baralho, você consiga fazer ali quando ele tiver com uma carta na mão só sobrando, que talvez vá para o arsenal, ou quando ele já não tiver mais nenhuma carta. Por exemplo, eu jogando contra a Chain no PTI, eu não sabia exatamente as cartas que ele poderia ter. Apesar de eu ter jogado bastante com e contra a Chain nos drafts de Monarch, eu não exatamente conheço todas as cartas de Runeblade, então eu não sabia exatamente o que poderia vir. Mas eu fiz aquela famosa pensamento de que tá, provavelmente uma carta sozinha na mão com 0 recurso me dá no máximo 3 ou 4 de dano. Então, se eu for ficar com 5 de vida, tá tudo bem ainda. E eu segui com isso. Isso foi muito legal, eu consegui pensar em torno disso, então eu acho que você com o tempo começa a entender, mesmo que você não conheça o baralho, boas opções. O que eu quero dizer aqui é que você pode tanto pensar no que você acha que seu oponente vai fazer, quanto o que acontece se eu tomar essa decisão. Então, não é só porque seu oponente tá um Reiner batendo ali um Swing Big pra 8 que você é obrigado a bloquear. Apesar de ele ter ali um negócio falando, ó, vou te dar um Quicken Token se você bloquear. Talvez não seja a opção correta. Então, tenta pensar sempre o que a sua decisão vai estar te beneficiando. Você quer realmente bloquear? Ou será que você vai tomar de volta esse tempo caso você tome esse dano? Vai ser algo que vai mudar muito suas partidas. A terceira e última coisa que eu vejo como um erro aí pra galera que tá começando é basicamente a situação oposta da anterior. Quando a gente tá na agressiva, né? Quando a gente tá batendo no nosso oponente ali e ele tá bloqueando tudo, e ele tá tentando achar essa porta, muitas vezes o nosso objetivo é dar pra ele a porta no momento em que ele menos possa aproveitá-la, ou então tá com vantagem o suficiente que quando a gente precisar deixar uma porta ali aberta, a gente consiga se reestruturar. Isso foi algo que ficou muito evidente pra mim numa partida que eu joguei contra Reiner, porque ele começou a bloquear tudo e tentar me fadigar, e eu tinha basicamente mais 2 turnos de vida no máximo. Então eu tava ciente de que se ele quisesse, aliás, se eu continuasse na minha estratégia super agressiva, eu conseguiria. Mas como ele tava esperando eu me fadigar, eu sabia que ele não tava super preocupado. Eu comecei a observar quais cartas já estavam indo embora, então quando eu vi que grandes ameaças do baralho já não estavam mais presentes, eu pensei, ok, a partir desse ponto, se ele for muito agressivo, eu vou tomar o que? 12 de dano no turno? É bastante, mas dá pra sobreviver. Então, porque eu tava com 17 de vida. Então acabou que apesar de eu estar super agressivo e quase fadigando, eu consegui parar um turno ali pra fazer um setup, batendo fraquinho, guardando alguns recursos. Pro próximo turno eu consegui voltar, chegar mais próximo do letal de uma maneira que ele não conseguisse voltar depois. Mas isso não é algo que é específico desse tipo de match, onde você vai ser fadigado e tudo mais. Quando você tá na vantagem, a principal ferramenta que você tem é o arsenal. Porque quando você tá na vantagem, você começa a ter oportunidades de gastar a mão do seu oponente todo, de deixar ele com menos cartas. E ele com menos cartas consegue fazer poucas coisas. Então às vezes o seu oponente estando ali com 2 cartas, uma na mão e no arsenal, ou 3, 2 na mão e uma no arsenal, você fazer um turno incompleto para já deixar ele dessa forma e guardar o seu arsenal é a melhor maneira que, independente do que ele fizesse, ele tentar roubar o tempo, ele não consiga, porque você ainda tem depois um turno de 5 cartas vindo pra cima, que ele não consegue se recuperar. Então você começa a ter que entender que muitas vezes a sua carta mais forte vai acabar não sendo usada, ela vai para o arsenal, ou então uma carta que se encaixa bem com outras, uma carta de custo 0, por exemplo, muito legal. Tô fazendo um turno aqui pesado, tem uma carta de custo 2, uma custo 1, uma azul e uma custo 0, muito frequentemente essa custo 0, principalmente se ela for uma vermelha, idealmente já vai para o arsenal, porque no próximo turno ela é um golpe extra, uma carta na manga. E a importância disso
é principalmente porque existe ali provavelmente um certo balanceamento do jogo para que uma mão consiga ser bloqueada por uma mão. Então, a partir do momento em que você tem um arsenal, você já está acima dessa curva, você consegue já passar esse dano. Isso contra matches de fadiga é uma coisa muito central de você saber, porque a ideia é você fazer o que eu ouvi o pessoal falando em alguns grupos como o turninho-turnão. Então é um turninho que é só para garantir que o cara não tenha uma mão de 5 cartas para te bater de volta, que ele fique ali com 3 ou 2 cartas idealmente. Depois você voltar com um turno ainda maior do que o que ele conseguir fazer. Então essa estratégia de turninho-turnão e você sempre ter um turno ali que eu bati fraquinho e daí coloquei uma no arsenal e daí um grandão, é uma maneira de você passar por cima do que o quanto aquela quantidade de cartas que ele tem é capaz de proporcionar em bloqueio. E é basicamente isso, é você entender o quando que é a melhor maneira de você agressivar de uma forma que vai ser eficiente para tirar a vida do oponente. O seu objetivo não é necessariamente fazer os números maiores. O seu objetivo é fazer os números que vão ser eficientes em causar o dano e chegar aí a partir da sua conclusão. Gente, mas é praticamente isso que eu tinha para falar hoje, dando aqui um breve resuminho. Lembre-se, os equipamentos são importantes, então saiba usar eles na melhor hora possível, não basta só usá-los para fazer seu efeito, é fazer o seu efeito no momento em que você vai mais tirar valor disso. Quanto ao seu momento em que você está na defensiva, lembra sempre de pensar o quanto realmente vale o seu bloqueio e quando é a melhor hora para você deixar acontecer naturalmente e virar o caminhão de volta na sua direção. Qual é o melhor momento para você realizar a famosa pivotada e tomar o tempo da partida de volta para você. E quando você estiver agredindo, lembre-se, quando que é a melhor hora para você dar aquela descansada, aquela relaxada para se preparar para bater mais forte em seguida e como você já ir notando sinais de que o seu oponente está dando essa brecha e quando que é a melhor hora para você dar a brecha para ele no momento em que ele não esteja preparado para receber isso. Gente, é isso. Eu fiquei muito feliz de poder trazer esse tópico, até porque eu acho que tinha um tempinho que a gente não estava falando tanto sobre essas questões mais de estratégia, nem falando tanto com a galera iniciante, apesar de que todos os vídeos aqui são um pouco mais voltados pra galera casual, iniciante e tudo mais, mas acho que fazer algo mais direto, algo desses tipo 3 coisas, 5 coisas, que de vez em quando a gente traz aqui algo que eu sei que vocês gostam e que eu espero que esse aqui tenha sido também um vídeo que trouxe muito de positivo pra vocês. Depois, se você tiver um resultado legal, você lembrar que, nossa, eu pensei isso porque eu vi no vídeo, vem aqui e comenta que eu vou ficar muito feliz. Se você é um jogador experiente que está assistindo isso aqui, você acha que eu falei alguma balela ou que eu esqueci de dizer alguma coisa importante, deixa o seu comentário aí. Gente, eu quero de verdade que essa sessão de comentários possa ser um lugar para todo mundo compartilhar dicas e conversar e ajudar todo mundo a se desenvolver, então fiquem à vontade. Essa comunidade aqui é maravilhosa e eu quero cada vez mais a gente se ajudando a crescer e dando mais oportunidade para pessoas de todos os lugares poderem estar jogando Flesh and Blood no melhor nível. Então, gente, é isso. Mais uma vez, confira nossas redes sociais, deixa sua inscrição aqui embaixo, estou curtindo o seu comentário. E, além disso, é claro, conheça nosso projeto de RPG, o Soneto do Jardim da Noite, que conta com mais de 20 episódios, aliás, com exatamente 20 episódios e muitos extras aqui no YouTube de maneira completa, além de um podcast resumindo seus 10 primeiros episódios com uma apresentação maravilhosa feita pela Blue. E, gente, também tem lá o nosso Apoia-se, onde você, a partir de R$1, já apoia demais esse canal aqui a se sustentar e ter o seu belo futuro, além de ter incríveis recompensas que você pode receber por isso. Um enorme beijo no coração de todos. Eu já vou me despedindo e lhes desejando a melhor das semanas. Logo menos tem vídeo a respeito do Nacional, como foi o evento, como foi a minha aventura, como é que foi os desempenhos de tudo. E é isso. Inter. Vê os vídeos que vão estar aqui, ó. Um monte de vídeo. Vídeo para muita alegria.